que existe um movimento para fazer você pensar que você não é ninguém. Nós somos o que as pessoas desejam. Fato é que Jesus está nos chamando para quebrar as nossas máscaras e mostrar quem nós somos nele, não nas nossas expectativas. Boa noite. Glória a Deus. Que bom estar na comunidade onde Deus é o Senhor. Feliz pela acolhida, feliz pelo privilégio de estar nessa casa mais uma vez, ao lado de amigos tão especiais, tão queridos. Eu trago um abraço da Igreja Batista Atitude, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em nome do nosso pastor Josué Valandro Júnior, que esteve aqui com vocês no aniversário dessa querida igreja. Eu sou o Pedro Vux, um servo do Senhor, sou pastor da juventude da nossa igreja, sou pastor de rede, também de células, lá na nossa casa no Rio de Janeiro. Somos uma igreja em células. Lá a nossa rede tem mais de 110 células no momento, espalhadas pelo Rio de Janeiro toda, e estamos em franco crescimento. Estava conversando com o pastor Ben hoje. O que Deus está fazendo nas universidades, amigos, não vai ficar só nos Estados Unidos, sabe? O que Deus está fazendo lá não vai ficar só por lá. Deus está agindo por aqui, né? Nessa semana, nós começamos a treinar 70 universitários no Rio de Janeiro para plantarem GP, células, né, nas universidades. Eles estão muito animados, eles estão já em 9 lugares no Rio de Janeiro. Peço que vocês orem pelo Rio de Janeiro. Esse momento dessa festa, né, do carnaval, é muito delicado para o Rio de Janeiro. Nós precisamos orar muito, principalmente pelos jovens, né, que nós lutamos o ano inteiro por eles, e nessas datas eles são tão tragados, ficam tão vulneráveis, mas louvo a Deus pela igreja do Senhor, que se reúne em força, se reúne em unidade, se reúne em compromisso, em santidade, para exaltar o nome dele. Eu estou aqui nessa noite com o coração aberto para edificar essa santa igreja. Eu quero falar hoje sobre a prisão do medo, como nós podemos deixar para trás o medo e usufruir dos benefícios da liberdade em Cristo. O meu texto está em 1 João, capítulo 4, abra sua Bíblia, a partir do versículo 1. 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 1. Na Bíblia está escrito: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus Cristo não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Desta forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Desta forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo,
Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Oremos ao Senhor. Pai, que o Teu Espírito continue tendo liberdade nesse lugar, Deus. Tocando corações, mudando realidades, nos levando para mais perto de Ti. Eu oro, Deus, para que não exista nenhum impedimento para o derramar do Senhor nessa noite. Oro para que o Senhor cuide, Deus, da nossa casa enquanto estamos aqui. Oro para que o Senhor cuide dos nossos filhos enquanto estamos aqui. Oro para que o Senhor me instrumentalize, Deus, nesse momento para servir a Tua igreja. Que não exista em mim impedimento nenhum para fazer o que deve ser feito diante de Ti. Que é Deus sobre todos nesse lugar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O apóstolo João está nessa carta, em toda a primeira carta, fazendo uma distinção clara entre o verdadeiro e o falso crente. O apóstolo João deixa claro nos primeiros momentos da igreja que lutas são inevitáveis. Ele deixa claro no primeiro momento da igreja que aflições são reais. O apóstolo João não desvia a igreja para um mundo de ilusão. O apóstolo João não direciona a igreja para um mundo imaginário onde ela vive isenta de situações conflituosas, caóticas e delicadas. Pelo contrário, o apóstolo mantém os olhos abertos e ao manter os olhos abertos ele fala a verdade. Uma das características de quem fala a verdade é enxergar a realidade. Não podemos fechar os nossos olhos para o dia de hoje, muito menos para o dia de amanhã e tampouco para o dia que passou. Quando o apóstolo João nos inclina a olhar para a vida que estamos vivendo como igreja local e igreja global, nós precisamos entender que a luta de Curitiba é a luta do Rio de Janeiro, que é a luta de São Paulo, que é a luta de Singapura, que é a luta de Londres e que é a luta de Dubai. A igreja de Cristo espalhada ao redor do mundo passa por situações que desde o começo disso que nós chamamos tempo, ela enfrenta. É por isso que nós não podemos nos desesperar diante de situações caóticas. Não podemos nos desesperar diante de situações que parecem que vão fugir do nosso controle. Não podemos nos desesperar diante de situações que parecem insolucionáveis. O apóstolo João está alertando a igreja a inclinar o seu tempo, a inclinar a sua devoção, a inclinar a sua entrega ao entendimento do que é ser igreja e dos desafios inerentes ao ser igreja, ao ser povo de Deus. O apóstolo está, durante toda a carta, falando sobre andar na luz. Ele começa no capítulo 1, dizendo que é importante que o povo ande na luz. Quando nós não andamos na luz, nós andamos em uma cegueira opcional. Existem vários tipos de cegueira. A cegueira de nascença, ninguém optou em ser um cego ao nascer. Essa pessoa lida com essa situação. Mas existem aquelas pessoas também que com o passar do tempo perdem a visão, elas não escolheram por aquilo. Alguma questão veio em direção a elas e tornou a visão como já não era desde o nascimento, e agora ela não enxerga como enxergava. Porém, existem aquelas pessoas que não foram acometidas por nenhum tipo de caos, por nenhum tipo de conflito, por nenhum tipo de enfermidade, por nada, e elas simplesmente fizeram a opção em serem cegas. É o cego opcional. É aquele que fecha os olhos porque ele não quer lidar com a realidade. É aquele que prefere andar na escuridão sabendo que a luz está ao lado. É aquele que, por se sentir bem ao não lidar com a dor do outro, também não lida com a sua própria dor. Então, andar na luz, consequentemente, vai me fazer andar com os olhos abertos. Eu não posso estar na luz com os olhos fechados. A luz me incomoda a abrir os olhos para contemplar o que a luz é. Caminho, verdade e vida. Então, todas as vezes que eu ando na luz, eu estou andando no caminho, na verdade e na vida. Esse é o caminho que nós devemos andar. Quando eu faço opção em andar na escuridão, eu fecho os meus olhos e mergulho em um lamaçal de pecado, um lamaçal de mentira, um lamaçal de tudo de pior que existe na terra. Mas é uma opção que a pessoa fez.
Às vezes você olha, enxerga, olha como está vivendo isso, poderia viver outra coisa, poderia estar desfrutando da juventude de outra forma, poderia estar lidando com o casamento de uma forma totalmente diferente, podia estar aproveitando a aposentadoria, mas não, ela fez uma opção em viver na escuridão, ela fez a opção em andar abraçada com o escuro, ela fez a opção em andar abraçada com o nebuloso. Fazer amizade com a escuridão hoje não é uma opção para a gente. Andar de mãos dadas com tudo que nos impede de enxergar a verdade, o caminho e a vida, nunca vai ser a melhor opção. É por isso que o apóstolo está dizendo que devemos andar na luz, porque a estrela da manhã é aquela que nos guia por um caminho de paz. Então, quando falamos de luz, estamos falando do Pai das luzes, de onde vem tudo que é bom, o que está escrito em Hebreus. A igreja deve ser totalmente inclinada a se deleitar na luz daquele que é a luz sobre todas as outras luzes. Por isso ele diz logo no primeiro momento, andem na luz. Um outro aspecto que ele deixa muito claro é que a igreja também deve andar no amor. O crente deve andar amando, o crente deve andar perdoando, o crente deve andar atento às situações onde o amor é a solução. Quer dizer, em todas as situações, o amor é a solução. Precisamos aceitar que o amor é o antídoto. Precisamos aceitar que o amor é tudo que nós precisamos. E é por isso que a igreja é tão necessária, porque a igreja é esse oceano de amor infinito, onde quanto mais eu mergulho, mais eu conheço sobre o amor. É por isso que todas as vezes que eu me aprofundo na comunidade de fé, eu cresço, porque eu reconheço que ela tem tudo que eu preciso para crescer, o amor em sua mais perfeita forma. O amor é a solução. Ele diz também para andarmos na verdade. Nós podemos entender que tem um tripé aqui: luz, amor e verdade. Nós não podemos andar com a perna cambaleando, não podemos andar com o corpo caindo, nós não podemos ser aqueles que lutam para que o povo ande em um caminho certo, para que eles prosperem em suas profissões. Também não podemos só lutar para que eles sejam pessoas que recebem simplesmente assistência social, cultural, todo tipo de assistência, e também não podemos ser aqueles que não negociam acima de qualquer circunstância a verdade. Nós precisamos entender que é um tripé. Nós andamos na luz, andamos no amor e andamos na verdade. Não podemos negociar a verdade. Às vezes nós entregamos mentiras nos nossos abraços, mas o abraço é verdadeiro quando ele é sustentado pelo amor, e esse amor é verdadeiro quando ele é iluminado pela luz. É por isso que eu devo andar na luz, na verdade e no amor. Esse é o caminho que nós devemos trilhar para escapar da prisão do medo. A prisão do medo é perigosa demais. A prisão do medo é assustadora demais. E por ser uma prisão tão comum, às vezes a gente nem imagina que está dentro dela. Às vezes a gente se acostumou a lidar com essa cela. Às vezes nós nos acostumamos a lidar com essa cadeia. Às vezes nós nos acostumamos com o alimento que é oferecido lá dentro. Pode parecer que é bom, mas não é o que Deus tem para você. Viver mergulhado nesse lugar onde nós não estamos preocupados com nada além de nós mesmos, e quando nos preocupamos com nós mesmos, também não nos conhecemos como deveríamos nos conhecer. É cada vez mais urgente enxergar que a luz mostra quem eu sou, a verdade é o que me resta e o amor é o que me sustenta. Não posso permanecer simplesmente abraçado com a luz e deixar o amor de lado. Da mesma forma, eu não posso ser uma pessoa que entrega só amor, mas não fala a verdade. Eu preciso andar na luz, no amor e na verdade. É a solução, é o caminho, é o remédio. Então, o apóstolo está, durante toda essa carta, nos lembrando dos desafios que a igreja enfrenta. E agora, no capítulo 4, ele entrega o desafio de lidar com a heresia. Ele entrega o desafio de lidar com um discurso maquiado, um discurso fantasiado, um discurso que é inclinado à manipulação, um discurso que parece que é bonito, mas que é destruidor, um discurso que parece que é atraente, mas ele na verdade está te mandando para o abismo. A heresia é o ornamento principal do falso cristão. Todo falso cristão abraçou uma heresia. Todo falso cristão tem uma heresia como padrão. Todo falso cristão tem um adultério das Sagradas Escrituras como algo que ele não se envergonha no seu currículo. A heresia é o ornamento que muitos utilizam todos os dias para sair de suas casas.
E por acharem que aquilo chama atenção, eles não se preocupam em utilizar outras roupas. O herege sustenta a inverdade, que não importa como a fé expressa, desde que exista sinceridade ali. Ele está dizendo que o que vale é simplesmente ter um local onde eu ergo as minhas mãos e não importa como é a minha vida dentro de casa. Ele está dizendo que o que importa é um lugar onde eu dobro os meus joelhos e não importa como está a minha vida financeira. Ele está dizendo que o que importa é que eu dê o dinheiro para os pobres e não importa como está o meu casamento. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, se você enxerga sinceridade na sua adoração, ela é verdadeira. O principal erro disso tudo é colocar na mão dos homens a validação da adoração, e na maioria das vezes com Deus. Nesse sentido, nós precisamos tomar atenção para não nos tornarmos avaliadores da nossa própria adoração. Nós precisamos tomar cuidado para que o nosso estilo de vida não seja um estilo de vida pagão, mas que é de alguma forma reconhecido como cristão. Essa é a principal roupa que a heresia usa, o engano. Ele está dizendo: olha, examinem os espíritos. Quando ele diz para examinar os espíritos, ele está dizendo: sejam atentos aos ensinamentos que lhes são oferecidos. Sejam atentos às propostas que lhes são conferidas. Tome cuidado com os discursos bonitos que estão sendo proclamados em vários lugares. Não coloque ele acima das Sagradas Escrituras. Eles vão te prender em um lugar que não é o lugar da luz, nem da verdade, nem do amor. Às vezes ouvimos tantas vozes que são bonitas, são bem articuladas, elas vêm até acompanhadas de boas roupas, de um bom testemunho, mas elas nos colocam em uma prisão e nos impedem de desfrutar do mundo que Deus tem para nós. Muitas das vezes nós acreditamos que estamos sendo convencidos com algo que alguém está dizendo, que estamos sendo libertos por algo que alguém está dizendo, mas na verdade está nos apresentando uma prisão particular. É por isso que o apóstolo está dizendo: existe uma forma de conferir se esse ensino aponta para Deus. Existe uma forma de deixar claro se esse ensino é conectado com o Pai de amor, com o Pai das luzes e com o Deus da verdade. Existe uma forma, vocês precisam estar atentos, é o que o João diz para aquela igreja. A carta aqui trata de conflitos que a igreja e o povo da igreja enfrentam. Fala do conflito entre luz e trevas, fala do conflito entre amor e ódio, e fala agora do terceiro conflito, verdade e mentira. Esse conflito é um conflito muito plural, é um conflito muito comum. O conflito entre a verdade e a mentira. Amigos, nós sabemos que tem gente que fala mentira de forma profissional. Tem gente que ela te convence daquilo, mesmo que aquilo não exista. Ela te convence que ela viveu algo que nem existe. E mais do que isso, o mentiroso profissional, na maioria das vezes, ele cria uma aliança de mentiroso profissional. E ele anda acompanhado de mentirosos, que validam a mentira dele. Ele chega para o outro e fala assim: olha, aquele iate que eu comprei lá em Angra dos Reis, ele viu, ele estava comigo, o cara viu, pagou à vista. Na maioria das vezes, ele se conecta com mentirosos. Mas esses mentirosos foram iludidos por uma verdade que parece mentira. Precisamos ficar atento com as conexões que fazemos. Se as conexões que nós chamamos de boas são conexões que favorecem uma vida de mentira, ela não é boa. Se as conexões que nós temos não nos levam a confessar os nossos adultérios, nós que somos casados, não nos levam a confessar os nossos desvios, às vezes de tributo ou de qualquer outra coisa para quem tem empresa, se as amizades que nós temos ao nosso lado não nos levam a andar na verdade, elas nos apresentaram uma prisão. Elas nos colocaram dentro de uma prisão. Se nós não temos amigos, se nós não temos uma comunidade que nos force a andar na luz, custe o que custar, olha, nós estaremos despidos, estaremos desnutridos, estaremos sem força, estaremos como crianças, mas nós vamos dizer a verdade. Vale a pena. Vale a pena. Um líder que vive uma vida de mentira nunca vai ser lembrado como alguém que pregou a verdade. Uma hora tudo que ele viveu vai vir à tona.
Um dia desse eu estava assistindo um documentário de um homem que eu admirava muito. E o fim da história dele é que muito do que ele viveu é mentira. Muito do que ele pregou, ele não vivia. E aqui nós estamos lidando com essa questão do conflito entre a verdade e a mentira. Em um mundo tão competitivo, às vezes para ganhar uma vantagem, uma mentira. Inventamos uma história. Inventamos que batizou mais gente do que de fato batizou. Inventamos que curamos mais pessoas do que de fato curamos. Inventamos que visitamos mais pessoas do que de fato visitamos. Que lemos mais capítulos da Bíblia do que de fato lemos. Inventamos que lemos mais livros do que de fato estamos lendo. O sujeito, para ter uma vantagem competitiva, ele começa a falar coisa que é inverdade. Ele quer se mostrar como alguém que é um super crente, e agora nós estamos aqui em fevereiro, né? E aí, guerreiro, como que está a sua vida? Pô, meu amigo, eu já li a Bíblia inteira. Eu li todos os livros do C.S. Lewis. E eu já multipliquei minha célula 6 vezes já. Pô, você olha e fala assim, meu amigo, eu que devo estar errado. A minha vida é que é uma vida pífia, porque essa vida aí é a vida que Deus quer para todo mundo. E a gente começa, às vezes, a sofrer por uma mentira que o outro está contando para a gente. A gente começa a se sentir menor por algo que nem é verdade na vida do outro. Um dia um cara me contou que ele tinha multiplicado 30 células no ano, eu fui descobrir, ele multiplicou uma. E até eu descobri, meu amigo, eu estava me sentindo o pior cara possível do mundo. Falei, cara, eu estou muito para trás desse sujeito. É quando eu descobri, falei para mim mesmo, eu falei assim, para de sofrer por coisas que você não sabe nem se é verdade. Para de sofrer por cartão de visita que os outros te dão. Cartão de visita qualquer um pode colocar, mas o cartão de visita que nós temos que apresentar é o seguinte, eu sou filho de Deus. E a partir disso, e entre isso, existe o que Deus me chamou para fazer. Eu sou um engenheiro, eu sou um médico, eu sou um professor, sou um arquiteto, sou um advogado, sou um pastor, mas antes disso, eu sou um filho de Deus. E essa é a verdade ao meu respeito. Essa é a verdade que me caracteriza. Ser um filho de Deus. O conflito entre a verdade e a mentira sempre foi algo intenso, mas nos nossos dias, nós não sabemos distinguir se aquela pessoa de fato está pregando uma verdade, porque ela maqueia o discurso dela tão bem. Ela entrega uma heresia tão bem elaborada. Ela cria uma teologia tão bonita, tão robusta, que ela convence gente que é inteligente. Ela convence gente que é esperta. Ela convence gente que conhece a verdade. Então o apóstolo está dizendo aqui, não creiam em qualquer espírito. E o espírito aqui está dizendo, no original, não creiam em qualquer ensino. Mas quando ele diz a respeito de espírito, ele está dizendo o seguinte, é algo que pode vir a ser até sobrenatural para desviar a igreja do propósito do amor. É algo que pode ser tão perverso que tem um quê de espiritualidade, tem um quê de divino, tem um quê de graça, tem um quê de chamado. É tão bem maquiado que soa como espiritual, que soa como fluindo do trono de Deus. Tem muita gente que está literalmente dizendo o que quer dizer, mas não diz o que a Bíblia está dizendo. É um tempo de conflitar a verdade e a mentira também na nossa vida. Porque todas as vezes que eu estou satisfeito em viver uma vida de mentira, eu estou com a chave da prisão nas minhas mãos e não utilizo para sair lá de dentro. Eu sei que eu preciso sair dessa prisão, que me impede de viver o que Deus tem para mim. Mas todas as vezes que eu estou satisfeito com a mentira, eu não me movimento para abrir aquela porta e dar tchau para o medo. E me despedir da solidão. E me despedir dos meus piores dias. O apóstolo diz o seguinte, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Ora, qual é a questão em ouvir um falso ensinamento? O falso ensinamento aprisiona. E o povo de Deus aprisionado nunca vai fazer o que o povo de Deus foi chamado a fazer. O povo de Deus preso, o povo de Deus convencido de que está fazendo certo, vivendo o errado, nunca vai ser a luz que ele foi chamado a ser no mundo.
por isso que às vezes nós ficamos calados na hora que tínhamos que falar. É por isso que às vezes nós não lutamos no momento que tínhamos que lutar. É por isso que às vezes nós não decretamos cura no momento que tinha que decretar. Porque nós estamos convencidos às vezes de uma mentira. Porque às vezes nós estamos até satisfeitos com essa mentira. Eu já vivi mergulhado em muitas mentiras, amigos, dentro mesmo da minha caminhada de fé, e talvez você também já viveu. Mas existe um Deus que liberta, existe um Deus que transforma, existe um Deus que mostra um caminho de vida, e um caminho de reconstrução, e um caminho de transformação. Existem muitas prisões que nós não sabemos que são reais em nós. E o apóstolo vai nos levar a pensar em cada uma delas. Ele está dizendo, olha, muitos têm saído pelo mundo, mas existe uma forma de reconhecer, existe uma forma de identificar. Se eles não apontam a centralidade para Cristo, não é de Cristo. Se o foco daquela exposição é o homem, se o foco daquela conferência é um líder, se o foco daquela igreja é uma personalidade, avalie o que está sendo pregado ali. Ele deixa claro uma fórmula de identificar quando Deus não é o centro, é quando o homem é o centro. Certa vez perguntaram para Spurgeon, qual que é o ingrediente para um perfeito avivamento? Ele falou assim, o homem sair do lugar de Deus e permitir que Deus volte ao lugar que é dele. Avivamento nada mais é do que isso. Homens deixando o domínio da igreja e permitindo que Deus volte a dominar sobre a igreja. Então, todas as vezes que tem um ensinamento ou um movimento que faz com que alguém seja mais valorizado do que o próprio Cristo, é um falso ensino. E está me colocando dentro de uma prisão. Se alguém está me ensinando que eu devo valorizar mais o meu dinheiro, que eu devo valorizar mais o meu patrimônio, que eu devo valorizar mais os meus negócios, que eu devo valorizar mais a minha profissão, que eu devo valorizar mais o meu relacionamento, que eu devo valorizar mais a minha família, que eu devo valorizar mais os meus filhos do que o próprio Deus, é um falso ensino. Por mais duro que isso possa ser. Eu amo meus filhos, mas eu amo mais a Deus, e quem tem filho aqui também é dessa forma. Gosto de fazer negócio, gosto de crescer financeiramente, quando tem uma oportunidade que é boa, obviamente eu vou avançar, mas acima disso eu gosto de crescer em conhecimento com Deus. Existe algo que nós precisamos deixar muito claro para nós mesmos. Olha, quando o homem é o centro, não existe avivamento. Quando o homem é o centro, a prisão do medo é um convite para a humanidade. A humanidade que coloca o homem no centro é uma humanidade presa, que ainda não conhece a liberdade de viver aos pés de Jesus. É por isso que muitas pessoas estão presas na academia, por exemplo. O corpo virou um Deus. Muitas pessoas estão presas no estudo, só estuda. Muitas pessoas estão presas no trabalho, só trabalha. Muitas pessoas estão presas nos filhos. O filho nasceu, é uma bênção, mas depois que o filho nasceu, não se relaciona mais nem com a igreja. Tem muita prisão que nós nos acostumamos a viver e que Cristo quer nos tirar lá de dentro. Mas às vezes nós temos medo de sair dessa prisão, porque nós não queremos entender a liberdade, os benefícios da liberdade e a responsabilidade de ser livre. Agora, a igreja, no final do primeiro século, estava sendo atacada pelas heresias dos falsos mestres. E é sobre isso que o João está falando. O gnosticismo era uma proposta como a melhor. O que eles estavam propondo aqui? Olha, você pode flertar com a filosofia grega e com o cristianismo do Cristo. Você pode juntar os pensamentos deles e aí vai ter uma boa religião para você seguir. Aqui tem bons ensinamentos, tanto de Jesus, quanto de um outro mestre aqui. É uma proposta. Vai te fazer mais inteligente, não vai te fazer um tolo. Estão querendo inserir algo além do que Jesus ensinou. Negavam a divindade e a humanidade de Cristo. Não conseguiam reconhecer que Deus é totalmente homem e totalmente Deus em Jesus. Não conseguiam aceitar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, que foi crucificado, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai. Não conseguiam aceitar, muito menos ensinar isso. É por isso que colocavam o homem no centro e inseriam filosofias humanas no centro. Muito parecido com o que acontece hoje.
tirando a força de Jesus. Nos fazem acreditar que alguém vai fazer por mim o que só Jesus pode fazer. Me fazem acreditar que alguém vai produzir para mim o que só Jesus pode produzir. Me fazem acreditar que alguém vai organizar as coisas como só Jesus pode organizar. Todas as vezes que eu coloco mais confiança em algo ou em alguém do que em Jesus, eu estou de mãos dadas com um falso ensino. Eu estou abraçado com uma heresia que me convenceu que algo ou alguém tem mais poder do que o próprio Deus, de infinito poder e sabedoria. A igreja nunca pode se filiar a algo que nega a divindade, e muito menos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, a humanidade divina de Cristo aqui na terra. Muitos pregavam um falso evangelho, muitos pregavam um falso Cristo e muitos pregavam um falso amor. Nesse contexto, João exorta a igreja a não dar crédito a qualquer um desses ensinamentos. Ele está dizendo, não validem o que é dito de forma bonita, se é uma mentira. Ele está dizendo, não abrace uma ideia colorida, legal, bem vendida, bem apresentada, se ela está desconectada do que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Se ela não aponta para a força do sacrifício de Cristo, se ela não reconhece a totalidade do sacrifício de Cristo como suficiente quando ele disse está consumado. Os falsos mestres queriam fazer uma combinação, juntar os ensinos de Cristo com os ensinos dele. É quase como se eu quisesse fazer isso agora. Aí eu vou criar a teologia do Vux. Mas qual que é a teologia aí? Ah, cara, nascer agora é um churrasco. Acabou, não tem esse negócio de pão, não tem esse negócio não. Em vez do vinho eu quero café, porque eu gosto de café. Mas café com churrasco eu que mando aqui. É do meu jeito. O que você tem com isso? As pessoas às vezes fazem isso com a gente só não quer aceitar. Que alguém está me convencendo a viver uma loucura. Que alguém está me convencendo a abraçar uma loucura. Propôs uma verdade, uma mentira, eu abracei como verdade e vivo aquilo como a melhor coisa do mundo. Nós precisamos estar atentos para não criar também o caminho para uma prisão através das nossas vidas. Eu não posso ser o atalho para alguém se aprisionar na prisão do medo. Eu não posso ser o melhor caminho para alguém se despedir do amor. Eu não posso ser a solução para alguém andar longe da luz. Pelo contrário, eu devo atrair todas essas coisas. A mentira, muitas das vezes, vem com uma linguagem comum. E tem uma coisa que o mentiroso faz. Ele está disposto a conversar com todo mundo. Está disposto a abraçar todo mundo. Está disposto a entregar tudo para todo mundo. Para ele nada a ver. Isso aqui, nada a ver. E essa roupinha? Nada a ver. E esse casamento aí, o cara com 3 mulheres? Nada a ver. E esse jovem aí, ficando bêbado depois do culto? Nada a ver. Nós temos que abraçar. Nós temos que amar. Nós temos que acolher. Mas só vai acolhendo até que ele encolhe. Até que ele não tem mais nada a oferecer. Porque aquela mentira dele já nem atrai mais as pessoas. Todo mundo começou a falar, olha ali, ó, ninguém é transformado naquele lugar. Ninguém tem uma vida alterada naquele lugar. Os casamentos ali continuam do mesmo jeito. O cara entrou... Eu conheço gente assim, que conhecia a verdade. Aí começou a andar ao lado de gente que vive o evangelho de mentira. Agora vive como um mundano dentro da igreja e acha que está certo. Fala às vezes que eu estou errado. Esse negócio aí de jejum, esse negócio aí de comunidade, não tem nada na Bíblia, não. Eu falei, tem o que você faz na Bíblia, meu amigo. A vida que você vive, as baladas que você vai. Agora nós vamos ler a sua vida, porque você que é o certo. Não, mas não é bem assim, não. Você está falando que eu estou errado, eu estou vivendo a Bíblia na medida que eu posso, meu amigo. Casei com 22 anos de idade. Estou pastoreando há muito tempo. Não faço nada fora do que a Bíblia mostra que deve ser feito. Se eu erro, não é porque eu acordei querendo errar. E aí vem você vivendo uma teologia pagã, querendo convencer milhões de pessoas aqui que o errado é quem vive a vida de renúncia.
E o certo é quem vive de qualquer jeito. Aí é isso que você está querendo ensinar, porque alguém disse que você está vivendo uma liberdade. Falei, cara, eu te conheci livre, agora você está aprisionado. Agora você bebe, agora você faz isso, agora você faz aquilo, agora você tem um festival, se é 300, 400 reais, você junta dinheiro para ir, você está preso nessa cultura. Você não precisava disso antes, tudo que você tinha era a igreja. Falei, mas a vida que eu vivia, aí eu comecei a entender, o rapaz era motivo de brincadeira, a roupinha que ele usava, aí ele foi ficando mais moderninho, entendeu? Ele ia para a igreja certinho e tal, foi ficando mais moderninho, até que ele modernizou demais a fé dele. E aí falou assim, não, agora também eu estou ali com a rapaziada. Eu falei, não, beleza, cara, tá bom, já não é uma pessoa tão próxima mais, nós vamos ficar conversando aqui até amanhã, eu acho que você está errado, cara, pela Bíblia, e você sabe que você está também, mas isso não é uma liberdade que você está vivendo. Tem muita coisa que nós precisamos avaliar em nós e através de nós. A pessoa também não pode conhecer a escuridão, porque eu estou criticando a forma como ela anda na luz. Às vezes alguém se despede da sinceridade, porque eu não valido a sinceridade dela como algo que é de fato válido. E às vezes eu falo que aquela pessoa tem que mudar o estilo de roupa, tem que mudar o estilo de cabelo, tem que mudar o estilo de música que ela escuta, mas na verdade ela já tem uma experiência real com Deus vivendo aquilo. Ela não precisa mudar nada, ela precisa crescer vivendo aquilo. Ela precisa fluir naquela direção. Ela precisa ser validada naquela cultura que ela está inserida. E ali ela precisa florescer. O sucesso não é ter os meus discípulos usando as mesmas roupas que eu uso, mas servindo ao mesmo Deus que eu sirvo. Isso é o sucesso do discipulado. Não é todo mundo falando o que eu falo, todo mundo comprando o mesmo tênis que eu compro, todo mundo torcendo para o mesmo time que eu torço. Nós precisamos entender que no meio da diversidade também existe verdade. E ao entender que a verdade se manifesta no meio da diversidade, eu entendo como a igreja deve ser um lugar de amor. Como a igreja deve ser um lugar de acolhida transformadora. Porque o verdadeiro amor transforma. O verdadeiro amor liberta. E ele diz, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. É muito mais fácil do que parece. O amor procede de Deus. Quem ama a Deus deve amar o que Deus ama. Porque Deus é amor. É muito mais fácil do que parece. Palavra de ódio, palavra de acusação, guerra, não deve ser nosso objetivo. Pelo contrário, a mesa rodeada de irmãos, rodeada de irmãs, rodeada de gente que Deus ama e chama de filho. É por isso que a igreja é poderosa, amados. É por isso que ele está dizendo, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se eu não conheço o amor, é porque eu não conheço Deus. E talvez alguém está me ouvindo aqui nessa noite e fala, olha, eu amo a minha esposa da melhor forma possível. Eu não faço nada, eu não traio. Olha, eu cuido da minha casa. Mas eu ainda não sou cristão. Meu amigo ou minha amiga, eu te garanto que o seu amor vai ser acrescentado por uma porção muito maior do que você imagina. Mesmo que você já esteja entregando algo belo, esse belo vai ser agora colorido pela graça de Deus. Existe algo maior naquilo que Deus oferece. Existe algo superior naquilo que Deus derrama. E é por isso que ele está dizendo, quem não ama, não conhece a Deus. E qual é a forma que Deus apresentou o amor? A Bíblia diz, entregando o seu Filho unigênito. A maior e melhor expressão de amor. Essa manifestação é uma manifestação em um ato de liberdade, porque Deus estava nos tirando mais uma vez da escravidão. Era mais um êxodo que deveríamos fazer. O primeiro no Egito, saindo do faraó, e o agora, saindo do jugo do Império Romano, e de toda aquela tragédia que ia em direção ao povo. Estávamos vivendo escravizados. E Cristo vem nos tirar da prisão do medo. Cristo vem nos libertar de nós mesmos. Cristo vem nos libertar das nossas sentenças pessoais. Cristo vem nos libertar dos nossos achismos. Cristo vem nos libertar do nosso falso moralismo. Ele vem apresentar quem Ele é e tudo que Ele é, tudo que eu preciso.
Olha, ele está dizendo, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. E é aí que a coisa começa a mudar. É aí que a vida começa a receber novos tons. É aí que os meus olhos começam a se abrir. É aí que as minhas mãos começam a fazer o que não faziam. É aí que os meus abraços são mais transformadores do que já foram um dia. É aí que a minha dor se transforma em canção. É aí que o meu luto se transforma em festa, quando eu começo a viver por meio dele. É aí que eu paro de acumular e começo a compartilhar. É aí que o pão é nosso. É aí que o Pai é nosso. É aí que nós vivemos a comunidade de fé, quando nós vivemos por meio dele. Ele entregou o Filho, mas não é só para que eu admire o sacrifício, mas para que eu viva a partir do sacrifício. Ele entregou o Filho, não só para que eu bata palma por aquele sacrifício, mas para que eu viva através daquele sacrifício. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Às vezes você vai dizer, eu nunca vi Deus, eu nunca tive uma visão, eu nunca testemunhei de algo maravilhoso. Essa vida do seu lado pode ser a resposta para esse questionamento. O que Deus fez nessa vida, a forma como Deus trabalhou nesse coração, a forma como Deus aqueceu essa existência, a forma como Deus trouxe essa pessoa de um lado para o outro, a forma como Deus contribuiu para que agora ele fosse um pai de família, uma mãe de família, é a manifestação visível de que Deus é em nós, Pai de amor. É a manifestação visível de que Deus faz, é a manifestação visível de que Deus Emanuel, Deus está conosco, Deus é conosco, Deus se relaciona conosco, Deus está ao nosso lado. Existe uma beleza nesses encontros que às vezes são impedidos de serem valorizados. Existe muito que é perdido quando eu vivo longe do amor. Existe muito que ainda não foi sentido, porque eu não consigo viver como alguém que ama a Deus. Por fim, meus amigos, ele nos diz que Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Ele diz mais, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Ora, o que seria o medo aqui nesse caso? Porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Porque o medo supõe castigo. Porque o medo é tão traiçoeiro, porque o medo é tão perverso, porque o medo é tão limitador. Irmãos, nós sentimos medo de muita coisa. Sentimos medo de muita gente. Sentimos medo de muita história. Sentimos medo de muitas mesas que nós não conhecemos. Sentimos medo de muitos ministérios que são diferentes do nosso. E isso às vezes me leva a viver longe do que Deus tem para mim. Quando eu tenho medo do outro, quando eu tenho medo da vida do outro, quando eu tenho medo da vitória do outro, quando eu tenho medo do avanço do outro, eu crio uma prisão particular, porque eu penso que ali dentro eu não serei castigado, eu não vou sofrer pelo que o outro vive, eu não vou ser esmagado pelo sucesso do outro, eu não vou ser acolhido como eu seria se eu me mostrar vulnerável. E é por isso que eu me prendo ali, naquele lugar de orgulho, naquele lugar de prepotência, naquele lugar de vaidade, e eu nunca me exponho. E eu nunca digo o que eu sinto de fato. Sempre está tudo bem, mesmo que não esteja tudo bem, é o que as pessoas dizem.
E aí, como que você está? Eu estou tudo bem. E aí, como que está a casa? Está tudo bem. Como que está a sua empresa? Está tudo bem. E nós sabemos que não está legal. Essa prisão fantasiosa que me impede de enxergar quem eu sou através de quem Deus é, me impede de desfrutar o que Ele tem para mim, que é liberdade de amor. A prisão do medo precisa ser abandonada. É isso que o Espírito diz às igrejas: não se prendam mais em vocês e vivam o que eu tenho para vocês, fora daquilo que vocês chamam de seu, vivam o mundo que é meu. Esse grito é ensurdecedor nos meus ouvidos, amigos. Não viver mergulhado no que eu chamo de meu, mas viver para conhecer o que Ele chama dele. Isso me inquieta. Isso me deixa às vezes sem palavra, isso me deixa às vezes sem ter o que fazer diante de situações que eu estou lidando, amigos. Tem algo que nós precisamos entender, o recado que está sendo dado, o que o Espírito está nos alertando é o seguinte: não vivam mais de forma a não conhecer a igreja que eu estou formando. Não vivam mais de forma a não desfrutar do que o outro é. Não vivam mais de forma a não verificar o que o outro fez através do encontro que teve comigo e de desfrutar daquela maravilha daquele encontro. Existe uma beleza em se despedir do medo. Quando eu me despeço do medo, eu sento em mesas que eu não me assentava. E eu converso com gente que eu não conversava. E eu faço orações que eu não fazia. E eu leio textos da Bíblia de forma diferente. Porque agora eu me permito ser confrontado. Agora eu me permito ser avaliado. Agora eu me permito ser questionado. Eu me permito ser alguém quebrado por Deus. Porque é o que as Sagradas Escrituras dizem para que aconteça. O verdadeiro amor lança fora o medo. O verdadeiro cristão é reconhecido pelo amor. E o amor não tem sincronia com o medo. Enquanto eu andar satisfeito em ser uma pessoa medrosa. Medrosa de quê? Medrosa de anunciar a verdade. Medrosa de pregar a palavra. Medrosa de orar por restaurações. Medrosa de orar por transformação na nação de fato. Medrosa de me posicionar como eu deveria me posicionar. Enquanto eu achar que o medo é a melhor opção, eu vou estar satisfeito com uma piscina, enquanto Deus quer me levar para o oceano. Eu vou estar satisfeito em nadar num lugar 3x4, enquanto Deus tem tudo a oferecer. Todas as vezes que eu estou satisfeito em viver aprisionado nesse lugar de medo, eu estou acreditando que, ao me relacionar com outras pessoas, eu vou ser castigado. É por isso que eu não saio da minha bolha. É por isso que eu me aprisiono nas minhas dores, e a dor do outro deixa para lá. Tem muita coisa que precisa ser alterada nos nossos corações. E uma delas é se despedir dessa condição de não estar nem aí para as questões que não são nossas ainda. Existem questões na cidade, existem questões no estado, existem questões no Brasil, existem questões no mundo que deveríamos nos envolver mais, deixando de lado o medo, deixando de lado o ressentimento, deixando de lado talvez algumas rixas, deixando de lado talvez algumas acusações infundadas. O verdadeiro amor lança fora o medo. E talvez você tenha medo de entregar a sua vida totalmente para Jesus, porque no seu entendimento você vai ser castigado por isso. No seu entendimento você vai perder privilégios, no seu entendimento você vai perder benefícios, no seu entendimento tirar de você uma cerveja, tirar de você uma vodka, tirar de você uma pornografia, tirar de você algo, está mais te punindo do que te livrando do mal. E é por isso que você tem medo, às vezes, de viver a vida na igreja. Algumas pessoas dizem assim: ainda não estou pronto. Quando você vai estar pronto então, amigo? Se a mesa está posta e o seu lugar está lá. Se Jesus te chama para mais perto e quer te abraçar em amor e te transformar em uma nova criatura. Se Jesus já se fez tudo o que tinha que se fazer e está aguardando por ti, hoje e agora.
por que que o trabalho é muito mais seu do que dele? Nós precisamos sair desse lugar de medo, que nos impede de ouvir as histórias dos outros. Tem gente que fala demais. Eu sei que tem gente que fala demais. Tem dia que a gente não quer conversar com ninguém. Eu sou pastor, existem pastores aqui dentro, líderes de célula. E às vezes é justamente no momento que a gente mais precisa de ajuda, que mais nós temos que ajudar as pessoas. No momento que nós estamos mais vulneráveis, é o momento que mais temos que fortalecer as pessoas. Mas se eu tenho medo de fluir também em um dia difícil, eu não usufruo do privilégio de crescer em um dia difícil. O medo não pode me impedir de viver o que Deus quer que eu viva. Talvez você tenha medo de casar. E você está esperando o céu ficar lilás de noite. Falou assim, não, eu vou casar quando? Vai casar? Não, quando o céu ficar lilás, de madrugada eu caso. Ou você está com medo de empreender e você está falando assim, quanto que eu vou empreender? Eu vou empreender quando o Elon Musk me ligar, aí eu começo meu empreendimento. E você começa a florear o seu medo, você começa a colorir o seu medo, e você diz assim, eu quero ganhar as nações, mas você ainda não tirou nenhum visto, cara. Você não tem nenhum passaporte para você ir para um lugar aqui que você pode ir só com a identidade. E às vezes você fala assim, olha, eu quero ganhar as nações, mas por que você não está fazendo nada ainda? Porque eu não fiz tal seminário. Quanto que é o seminário? 20 mil reais. E você trabalha com o quê? Não. Sou gamer, fico o dia inteiro dentro de casa. Entendeu? Não, você pode ser um gamer que ganha dinheiro, eu entendo. Mas na maioria das vezes a galera que joga essa aí não está ganhando nada, está colocando dinheiro lá dentro. Mas quer ter dinheiro para ganhar as nações. Só que tem medo de renunciar. Tem medo de deixar aquele videogame de lado, tem medo de deixar aquele namoro promíscuo de lado, tem medo de estudar a Bíblia 7 horas por dia, tem medo de chegar na igreja e ficar o dia inteiro, pastor, olha, eu não tenho dinheiro para o seminário não, mas o que o senhor puder me ensinar, eu estou à disposição, vou ficar aqui dentro, aqui, se tiver uma bolsa também, o que pode ter para mim aqui? O medo às vezes me impede de pedir o que Deus quer me entregar. A Bíblia diz para pedir, cara, mas às vezes a gente tem medo. Nos ensinaram que a gente não deve pedir. Não pede não. Deus tem, Deus quer dar. Mas às vezes eu tenho tanto medo que eu não usufruo do amor que Ele tem para mim. Eu não usufruo da dádiva, da paz que Ele tem para mim. Quando eu tenho medo, eu esqueço que Ele é o príncipe da paz. E eu vivo em guerra com todo mundo. Vivo em guerra com todo mundo. Tem um vídeo que eu vi. O cara chega assim, está na praia, não sei onde é, deve ser lá no Rio. Aí ele passa assim, o cara está andando na praia, alguém chega assim, na frente dele, pega a areia assim, o cara está só com a sunga. E ele fala assim, devolve meu celular, devolve meu celular. Pensou que tinha roubado o celular dele, entendeu? Mas pegou só areia. Só que o cara tem tanto medo, que ele pensa que está sendo roubado até do que ele não tem. Tem medo. O cara está vindo, ele já está entregando a chave do carro. Nós estamos aí, ó. A minha mãe é dessa. Um dia eu falei, mas tem medo de tudo, tem medo até de mim, cara. Eu sou feio, mas sou seu filho, pô. Você tem medo? Não, pô. A pessoa tem medo de tudo. Tem medo de receber e-mail. Não, estou ansioso aqui, porque não estou para receber um e-mail. O que vai acontecer com esse e-mail? Vai morrer quando chegar esse e-mail aí, cara? Recebe esse e-mail, abre esse e-mail. Às vezes a gente tem tanto medo que a gente não usufrui da graça que Deus está derramando sobre nós. Tem medo. Não jogo bola ali não, por quê? Não, aconteceu um negócio. Quando que aconteceu? 1960, cara, tem tanto tempo que não aconteceu, cara. Você tem medo ainda? Você tem medo ainda disso? Igual aquelas estradas, né, que você está passando assim, já teve acidente há muito tempo atrás, hoje já está duplicada. E você passa lá orando, Deus não deixa, entendeu? Mas já está tudo certo, você tem que orar mesmo, mas não herdar o medo dos outros. Deus não quer que eu herde o medo de ninguém aqui, nem que você herde os meus medos. Deus nos entrega vida e vida em abundância, e nos entrega a chave para sair desse lugar onde nós temos medo de viver a vida que Ele tem para nós. Deus está te destravando, Deus está querendo tirar o medo de muitas pessoas aqui hoje, para viver o que tem que viver.
Amigo, quando eu saí de Belo Horizonte, eu não sou do Rio de Janeiro, eu sou de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Eu tenho 34 anos, e eu morei 32 em Belo Horizonte. E desses 32 anos, 12 anos foi servindo na mesma igreja. Eu não estava mal nessa igreja quando eu vim para a Atitude. Pelo contrário. Talvez eu estivesse no meu melhor momento ministerial. Mas eu escutei a voz de Deus, que me disse: eu tenho algo além para você, em uma terra que não é sua. Você pode me ouvir ou não. Sabe o que eu fiz, amigo? Vou contar um negócio para você aqui. Comecei a pedir todo tipo de sinal possível. Sabe quando você duvida de Deus? Você fala assim: eu quero isso, eu quero que você mostre isso, eu quero que fale aquilo, eu quero que o beija-flor entre aqui de noite, eu quero qualquer outra coisa, faz alguma coisa. Tudo que eu pedi, Deus me mostrou pela primeira vez na minha vida. Mas ainda assim, eu tinha medo. Ainda assim, olhar para trás e me ver inseguro em uma terra nova. Meu irmão, Belo Horizonte é 2 bairros do Rio de Janeiro. Eu achava que eu morava num lugar grande. Eu nunca tinha visto algumas lojas que eu vejo hoje. Eu não entro, eu vejo. Eu continuo não tendo contato. Mas onde eu morava, amigos, eu precisava crescer. E se eu tivesse medo, ou aliás, tivesse permanecido no medo, eu não estaria vivendo a maravilha do que o amor de Deus me oferece atualmente na igreja onde eu estou. Minha esposa nunca se envolveu tanto no ministério. Meus filhos nunca se envolveram tanto no ministério. Em 1 ano e 7 meses que nós estamos nessa igreja, a nossa rede de 33 células passou de 110. Se isso não é a voz de Deus me direcionando, digo que é. Mas se eu tenho medo, eu não escuto o que eu estou escutando. Se eu tenho medo, eu não vivo o que eu estou vivendo. É hora de se desprender do medo e viver o que Deus tem para nós. No amor não há medo. Se você ama, vai para onde Deus está te mandando. Para onde Deus está te direcionando. Ah, eu tenho medo, lá é perigoso. Lembre-se, você é filho do príncipe da paz. Ah, lá é cemitério de profeta. Eu sou filho do príncipe da paz. Ah, lá quem tentou fazer isso deu errado. Deu errado com ele, não vai dar errado comigo. Ah, todo mundo que abriu aquela empresa, naquele lugar, deu errado. Sim, mas não estava com Deus como eu estou. Com ele não tem o Deus que está comigo. Irmãos, o medo tem nos impedido de ser a igreja que Deus quer que sejamos. Uma igreja ousada. Uma igreja para bater de frente com o diabo mesmo. Uma igreja para colocar o mal para correr. Uma igreja para não aceitar algumas coisas e ponto final. Uma igreja para não retroceder diante do grito dos maldosos. Mas às vezes o medo está nos impedindo de ser o sal dessa terra. O medo está nos impedindo de sermos lembrados nas próximas gerações. Será que o medo gera pessoas que são lembradas como transformadoras? Qual história você quer que contem sobre a sua vida de fé? Como você quer ser lembrado? Uma pessoa que foi ousada ou uma pessoa que viveu recuada e oprimida? Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Essa é a palavra de Deus. Quem ama a Deus, ama o irmão. E à medida que nós amamos, esse amor vai se transformando em uma característica. E as pessoas não têm outra solução ou outra opção a não ser amar como nós amamos.
eu entrego a outra face, eu entrego a túnica, eu caminho mais uma milha, e o amor é minha característica. Ah, mas se eu tenho medo, eu deixo de fazer tudo isso, eu não entrego a outra face, eu não entrego a túnica, e eu não ando mais uma milha, e muito menos amo como Deus quer que eu ame. É urgente virar uma chave, sair da prisão do medo e mergulhar nesse rio de amor. Sair da prisão do medo e viver a totalidade do que Deus tem para nós. Eu não sei como você chegou aqui hoje, eu não sei quantos são visitantes, eu não sei quantos são líderes, mas eu sei que algumas prisões precisam ser destruídas aqui nessa noite. Eu sei que você vai precisar dizer adeus para algumas coisas hoje. Você vai precisar se despedir de algumas práticas hoje, para viver o que Deus tem para você. Você que é criança, você que é adolescente, você que é jovem, você que é adulto, você que é idoso, não sei a sua idade. Eu sei que você está em um lugar onde Deus pede para você permitir que o amor se aperfeiçoe em você e lance fora o medo. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Nunca se esqueça disso. Ame o seu irmão. Por mais complicado que ele seja, por mais difícil que ele seja, a igreja que ama é a igreja que transforma. E acredito que enquanto o medo for uma característica minha, eu sequer vou reconhecer o outro como irmão. É por isso que o medo tem que sair agora. É por isso que o medo tem que desaparecer hoje, para que nos enxerguemos como irmãos e que o amor venha nos caracterizar como filhos de Deus.